E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meu povo. Saudações. Estamos aqui reunidos mais uma noite. Somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024. Nós estamos na introdução do livro de Urântia. Nós estamos agora numa segunda partezinha que a gente está gravando, para a gente poder fazer esses estudos espirituais. Não é fácil, é uma coisa complicada, vai ter que ver, rever e tentar esclarecer, Pesquisar. os termos, pesquisar os termos que são usados nessas introduções. Mas vamos lá, vamos à oração e vamos a mais uma parte da introdução do livro de Urântia. Vamos lá, tia Solange. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai eterno, a Jesus, nosso mestre querido, pedir humildemente a presença dos nossos mentores, dos espíritos de luz, para que abram as nossas mentes e os nossos corações. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Então vamos para a segunda parte aqui, continuando a introdução. Neste nível supracriador, a deidade experiencia a exaustão do potencial personalizável, encontra sua completude de divindade, passando pelo esvaziamento da capacidade da revelação de si nos níveis sucessivos e progressivos de personalização no outro. A deidade agora alcança o absoluto inqualificável, impinge-se nele, encontra-se nele e com ele experiencia a identidade. 3. A primeira fonte e centro. A realidade infinita e total é existencial em 7 fases e como 7 absolutos coordenados. 1. A primeira fonte e centro. 2. A segunda fonte e centro. 3. A terceira fonte e centro. 4. A ilha do paraíso. 5. O absoluto da deidade. 6. O absoluto universal. 7. O absoluto inqualificável. Deus, sendo a primeira fonte e centro, é primordial em relação à realidade total, inqualificavelmente. A primeira fonte e centro é infinita, bem como eterna e, portanto, é limitada ou condicionada apenas pela volição. Deus, o Pai Universal, é a personalidade da primeira fonte e centro e, como tal, mantém relações pessoais de controle infinito sobre todas as fontes e centros coordenados e subordinados. Tal controle é pessoal e infinito, em potencial,
ainda que possa nunca funcionar, de fato, devido à perfeição da função de tais fontes, centros e personalidades coordenadas e subordinadas. A primeira fonte-centro é, portanto, primordial em todos os domínios, deificados ou não deificados, pessoais ou impessoais, factuais ou potenciais, finitos ou infinitos. Nenhum ser ou coisa, nenhuma relatividade ou finalidade existe, exceto em relação direta ou indireta com a primazia da primeira fonte-centro ou em dependência dela. A primeira fonte-centro está relacionada ao universo do modo como se segue. 1. As forças da gravidade dos universos materiais convergem para o centro de gravidade do paraíso inferior. Este é exatamente o motivo pelo qual a locação geográfica da sua pessoa é fixa eternamente, em relação absoluta com o centro de força e energia do plano inferior ou material do paraíso. Todavia, a personalidade absoluta da deidade existe no plano superior ou espiritual do paraíso. 2. As forças da mente convergem para o espírito infinito. A mente cósmica diferencial e divergente converge para os 7 espíritos mestres. A mente do Supremo, no seu processo de factualização como experiência no espaço-tempo, converge para Majeston. 3. As forças espirituais do universo convergem para o Filho Eterno. 4. A capacidade ilimitada para a ação da deidade reside no absoluto da deidade. 5. A capacidade ilimitada de resposta de infinitude existe no absoluto inqualificável. 6. Os 2 absolutos, o qualificado e o inqualificável, são coordenados e unificados no absoluto universal e por ele. 7. A personalidade potencial de um ser moral evolucionário ou de qualquer outro ser moral está centrada na personalidade do Pai Universal. Realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. O máximo de realidade da deidade, plenamente compreensível pelas criaturas evolucionárias finitas, está abrangido no Ser Supremo. Entretanto, há realidades antecedentes e eternas, realidades suprafinitas, que são ancestrais dessa suprema deidade das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial, de modo a atingir o nível de mente finita. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade devem ser apresentados como operações sequenciais. Tendo em conta o modo como uma criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e infinito Eu Sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude inqualificável por intermédio do exercício do livre-arbítrio inerente e eterno. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Tal tensão do diferencial de infinitude é resolvida pelo absoluto universal, que funciona unificando e coordenando a infinitude dinâmica da deidade total e a infinitude estática do absoluto inqualificável. Nessa transação original, o teórico Eu Sou alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai Eterno do Filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da Ilha do Paraíso. Em coexistência com a diferenciação entre o Filho e o Pai, e na presença do Paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona. Com o surgimento das deidades pessoais coexistentes, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, o Pai escapou, enquanto personalidade, da sua difusão que de outro modo seria inevitável no potencial da deidade total. Daí em diante, apenas na Trindade, ou seja, apenas na associação com as suas 2 deidades iguais, é que o Pai preenche todo o potencial da deidade, enquanto a deidade crescentemente experiencial está se realizando nos níveis de divindade em supremacia, ultimidade e absolutez. O conceito do Eu Sou é uma concessão filosófica que fazemos à mente finita do homem, presa que é do tempo e acorrentada que é ao espaço, dada a impossibilidade de a criatura compreender as existências eternas, as realidades e as relações sem começo nem fim. Para a criatura do espaço e do tempo,
Todas as coisas devem ter um começo, exceto apenas aquele incausado, a causa primeira das causas. Conceituamos, então, esse valor nível filosófico como o eu sou, instruindo, ao mesmo tempo, a todas as criaturas que o Filho Eterno e o Espírito Infinito são coeternos com o eu sou. Em outras palavras, que nunca existiu um tempo em que o eu sou não tivesse sido o Pai do Filho e, junto com este, Pai do Espírito. O infinito é usado para denotar a plenitude, a finalidade, consequência da primazia da primeira fonte centro. O teórico eu sou é uma extensão, à maneira filosófica da criatura, da infinitude da vontade, mas o infinito é um valor nível factual, representando a intenção, na eternidade, da verdadeira infinitude do livre-arbítrio absoluto e sem entraves do Pai Universal. Esse conceito, algumas vezes, é designativo do Pai Infinito. Grande parte da confusão que todas as ordens de seres enfrentam, das mais elevadas às inferiores, nos seus esforços para descobrir o Pai Infinito, é inerente às suas próprias limitações de compreensão. A primazia absoluta do Pai Universal não é aparente para os níveis subinfinitos, sendo, portanto, provável que apenas o Filho Eterno e o Espírito Infinito conheçam verdadeiramente o Pai como uma infinitude. Para todas as outras personalidades, tal conceito representa o exercício da fé. 4. Realidade do universo. A realidade factualiza-se diferencialmente em diversos níveis do universo. A realidade origina-se na volição infinita do Pai Universal e por meio dela, e é realizável, em 3 fases primordiais, nos muitos níveis diferentes de factualização no universo. 1. Realidade não deificada, que vai desde os domínios da energia do não pessoal até os reinos da realidade dos valores não personalizáveis da existência universal, chegando mesmo à presença do absoluto inqualificável. 2. Realidade deificada abrange todos os potenciais infinitos da deidade, indo de baixo para cima por todos os domínios da personalidade, do finito menos elevado ao mais alto infinito, abrangendo assim o domínio de tudo que é personalizável e mais, indo até mesmo à presença do absoluto da deidade. 3. Realidade interassociada. A realidade do universo é supostamente deificada ou não deificada, mas para os seres subdeificados existe um vasto domínio de realidade interassociada, em potencial ou em factualização, que é de identificação difícil. Grande parte dessa realidade coordenada está englobada nos domínios do absoluto universal. Este é o conceito primordial de realidade original. O Pai inicia e mantém a realidade. Os diferenciais primordiais de realidade são os deificados e os não deificados, o absoluto da deidade e o absoluto inqualificável. O relacionamento primordial é uma tensão entre eles. Essa tensão divindade, iniciada no Pai, resolve-se e eterniza-se perfeitamente no absoluto universal. Do ponto de vista do tempo e do espaço, a realidade é também divisível como se segue. 1. Factual e potencial. São as realidades que existem na plenitude de expressão, em contraste com aqueles que têm uma capacidade desconhecida de crescimento. O Filho Eterno é uma realidade espiritual absoluta. O homem mortal é, em grande parte, uma potencialidade espiritual não realizada. 2. Absoluta e subabsoluta. As realidades absolutas são existências na eternidade. As realidades subabsolutas são projetadas em 2 níveis. Absonitas, realidades que são relativas com respeito ao tempo e à eternidade. Finitas, realidades que são projetadas no espaço e factualizadas no tempo. 3. Existencial e experiencial. A deidade do paraíso é existencial, mas o Supremo e o Último, que estão emergindo, são experienciais. 4. Pessoal e impessoal. A expansão da deidade, a expressão da personalidade e a evolução do universo estão, para sempre, condicionadas pelo ato de livre-arbítrio do Pai, que separou para sempre, de um lado,
os significados e os valores mente-espírito pessoais da realidade factual e da potencialidade, centrados no Filho Eterno e, de outro lado, aquelas coisas que estão centradas na eterna ilha do paraíso e que a ela são inerentes. Paraíso é um termo que inclui os absolutos focalizados pessoais e não pessoais de todas as fases da realidade do universo. Apropriadamente qualificado, paraíso pode designar todas e quaisquer formas da realidade, deidade, divindade, personalidade e energia, espiritual, mental ou material. Todas compartilham o paraíso como seu lugar de origem, função e destino, com respeito aos valores, aos significados e à existência factual. A Ilha do Paraíso. Paraíso, sem outras conotações, é o absoluto do controle da gravidade material exercido pela primeira fonte centro. O paraíso não tem movimento, sendo a única coisa estacionária no universo dos universos. A Ilha do Paraíso tem uma localização no universo, mas nenhuma posição no espaço. Essa ilha eterna é a fonte factual dos universos físicos, passados, presentes e futuros. A Ilha da Luz Central é um derivativo da deidade, mas não chega a ser uma deidade. Nem as criações materiais são uma parte da deidade, elas são uma consequência. O paraíso não é um criador, é um controlador único de inúmeras atividades no universo. Controla muito mais do que reage. Em todos os universos materiais, o paraíso exerce influência sobre as reações e a conduta de todos os seres que têm algo a ver com a força, a energia e o poder. Mas o paraíso em si mesmo é único, exclusivo e isolado nos universos. O paraíso não representa nada e nada representa o paraíso. Não é uma força nem uma presença, é tão somente o paraíso. 5. Realidades da personalidade. A personalidade é um nível de realidade deificada e varia, partindo do nível mortal e intermediário de atividade mental mais elevada, de adoração e de sabedoria, passando pelos níveis moronciais e espirituais e indo até a realização do status de finalidade da personalidade. E essa é a ascensão evolucionária da personalidade da criatura mortal e das criaturas semelhantes aos mortais. No entanto, há numerosas outras ordens de personalidades no universo. A realidade está sujeita à expansão universal, a personalidade à diversificação infinita, e ambas são capazes de uma coordenação quase ilimitada com a deidade e uma estabilização eterna. Se bem que o campo metamórfico da realidade não pessoal seja definitivamente limitado, não conhecemos limitações para a evolução progressiva das realidades da personalidade. Nos níveis experienciais alcançados, todas as ordens ou valores de personalidade são associáveis e mesmo cocriacionais. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente do Cristo Micael, Filho do Homem e Filho de Deus. Todas as ordens e fases subinfinitas da personalidade são realizáveis por associatividade e são potencialmente cocriadoras. O pré-pessoal, o pessoal e o suprapessoal estão todos ligados entre si, pelo potencial mútuo de empreender coordenadamente na realização progressiva e na capacidade cocriadora. Mas nunca o impessoal transmuta-se diretamente em pessoal. A personalidade nunca é espontânea, é uma dádiva do Pai do Paraíso. A personalidade é supraimposta à energia e é associada apenas a sistemas vivos de energia. A identidade pode estar associada a formas não viventes de energia. O Pai Universal é o segredo, tanto da realidade da personalidade quanto da outorga e destino da personalidade. O Filho Eterno é a personalidade absoluta, é o segredo da energia espiritual, dos espíritos moronciais e dos espíritos perfeccionados. O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. A Ilha do Paraíso, porém, é não pessoal e extra-espiritual, sendo a essência do corpo universal, fonte centro da matéria física e arquétipo mestre absoluto da realidade material universal. Essas qualidades da realidade universal estão manifestadas na experiência humana em Urântia nos níveis que se seguem. 1. Corpo. O organismo material ou físico do homem,
o mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal. 2. Mente, o mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano. A experiência total, consciente e inconsciente. A inteligência associada à vida emocional, buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar o nível acima, do espírito. 3. Espírito, o espírito divino que reside na mente do homem, o ajustador do pensamento. Este espírito imortal é pré-pessoal, não é uma personalidade, se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando da sua sobrevivência. 4. Alma. A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. A substância dessa nova realidade não é nem material nem espiritual, é moroncial. Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. Personalidade. A personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito, e também não é alma. A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura, e ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. A personalidade é o único dom que o Pai Universal confere às energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito, e que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial. Morôncia é um termo que designa um vasto nível que se interpola entre o material e o espiritual. Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou não viventes. Os elos do tecido moroncial são espirituais e sua trama é física. 6. Energia e modelo original. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da personalidade do Pai, chamamos pessoal. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito espiritual do Filho, chamamos espírito. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente do agente conjunto, chamamos mente. Mente como um atributo do Espírito Infinito e mente em todas as suas fases. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrado no paraíso inferior, chamamos matéria. Matéria é energia em todos os seus estados metamórficos. Energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Força é também usada assim amplamente. Poder tem o seu uso geralmente limitado à designação do nível eletrônico da matéria, no grande universo, que é sensível à gravidade linear ou material. Poder é também empregado para designar soberania. Não podemos ater-nos às vossas definições geralmente aceitas de força, energia e poder. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esses termos. A energia física é um termo que denota todas as formas e fases fenomênicas do movimento, seja de ação ou seja de potencial. Ao abordarmos as manifestações da energia física, geralmente usamos os termos força cósmica, energia emergente e poder do universo. Essas expressões são empregadas frequentemente como se segue. 1. A força cósmica abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável, mas que até o momento não reagem à gravidade do paraíso. Vamos lá, pessoal. Já deu aí a gente dar uma escutada na parte de hoje. Marca o minuto que parou aí para a gente continuar no próximo. Ele fica marcado aqui, Tá dando 35:12. Mais ou menos 35 minutos. Quero dar minha impressão, que não tive nenhuma impressão. É complicado, é difícil. O que eu tão entendi... complicado, tio, tão complicado que eu fui pesquisar. Existe um dicionário para os estudantes do livro de Urântia. Acho que a gente vai precisar Eu dele. até mandei, vai precisar, senão... Porque a única coisa que eu entendi é que existe os sete universos, né? Avona, de Avona a Nebadon. Nebadon, onde nós estamos, que a Ilha do Paraíso, você está imaginando que estaria no universo maior, acima, né? Estaria em Avona, que a Ilha
do paraíso é o absoluto, né? Que é o eterno, né? Que é passado, presente e futuro. Lá não tem personalidade. Entendi mais ou menos isso. E que a personalidade seria uma diversificação infinita, como Micael, como ele falou, né? Como Cristo, né? Que é uma alma que se personalizou em corpo físico, né? Para manifestação daquilo que é o absoluto, né? Que aqui em Urântia nós temos corpo, mente, espírito e alma, né? Nessa crescente, vamos dizer assim, de evolutiva, e que a alma é imortal, é a única que vai ascender ao paraíso. Mais ou menos isso que eu entendi nessa falação muito rápida, né? Que precisa de um dicionário mesmo, mas é interessante, temos que continuar, né? E eu queria saber o que vocês acharam disso aí. De muito difícil compreensão. Também achei muito difícil. Principalmente, por exemplo, eu não estou habituada aos termos, né? Ninguém Então, está. eu parei de escrever, eu parei, falei, não, vou parar e já fui procurar um dicionário, porque sem o dicionário, para mim, eu vou ter que estudar item por item para poder entender, sabe? Porque Eu agora ele também. está dando uma visão geral, mas aí eu vou ter que pegar item por item para poder entender, para mim, né? Você, Wilber. Eu vejo assim, ele está tentando explicar algo que está muito à frente do nosso tempo, né? Então, é Sim, isso que sim. a nossa dificuldade é essa, né? Nós não É temos como você vocabulário para querer, isso. como é que você posso dizer, que é como você querer explicar pro cara lá que o Neandertal o que é a eletricidade, os átomos e tudo isso. Então é um entendimento muito complexo, Muito né? complexo. Porque você vê, ele vai destrinchando o ser humano. No finalzinho aqui, ele está falando que é a alma, que a gente tem alma, que a gente tem espírito, que é diferente da alma, que a gente tem a Exato. personalidade, que é diferente dos três, e tem a matéria ainda. Então, ele chega num detalhamento que para nós ainda a gente está a gente muitas vezes só se depara com matéria e espírito, né? E põe tudo o resto no mesmo balaio. Na introdução aqui ele já está querendo explicar, né, o que é isso, porque fora o universo, né, que também é outra coisa que a gente nem conseguiu explorar os nossos planetas vizinhos aí, e etc. Enfim, algo complexo. Então, assim, não dá para se ater. Como é que eu posso dizer? Eu acho que a gente tem, se a gente quer continuar a estudar, mas não se ater aos mínimos detalhes e pegar a essência e correr na essência, né? Digamos assim, porque é algo que vai ficar no nosso subconsciente. Com Provavelmente isso certeza. vai ficar lá. Com certeza. Agora, e isso a gente vai ver talvez daqui a alguns milhares de anos, né? Mas é algo que é uma introdução, de fato, ao que é o universo. É isso que eu entendo. Então, de fato, se o livro de Urântia foi recebido por seres que estão muito mais avançados e etc., para nós é simplesmente uma introdução para aprender. Exatamente, se perder um pouco em tudo isso, não vai fazer sentido muita coisa, mas ao mesmo tempo vai gravando. Então, assim, a gente sabe que a alma já é diferente, que nem eu falei assim, já ficou. A alma eu sei que já não é espírito. Então, são duas, uma separação. A Uma linguagem separação. é muito Uma complexa. separação, né? Então ele está tentando separar de novo, que a gente ainda não viu, a gente está preparado. Por exemplo, Cartas de Cristo, que a gente estudou, diz exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais simples, né? A linguagem. É o Pai universal, a Mãe universal, né? Que é para a gente poder entender de fato, e tudo se resume a energia, né? Então ele falou a mesma coisa, só que ele está mais como se fosse um cientista dando detalhes, né? Então eu acho que é isso. Aí é uma questão da gente deixa correr e faz esse bate-papo no final para tentar fazer o wrap-up dos melhores pontos, né? E depois ver como que vai ser o livro, né? Porque isso aqui ainda lembrando, a gente está na introdução. Na introdução, isso é verdade. É isso. Não, eu acho interessante porque, de alguma forma, né, a nossa alma,
né? Já que é uma coisa separada do espírito, já que a alma é aquela que é imortal e aquela que ascende ao paraíso, né? Aquilo que de lá veio e veio aqui para aprender e daqui volta para lá, né? Então, eu creio que ela já sabe disso. Então, a gente tem que deixar esses termos entrarem, que uma hora isso vai despertar na gente alguma coisa. Eu acho que é interessante isso. Esse livro original, ele foi escrito em inglês? Isso, foi traduzido Foi. para o Talvez essa português para várias tradução línguas. Exatamente. quem traduziu para português complicou demais, me desculpe. Está Também, muito né? complicada a linguagem. Eu não sei, eu posso dar uma olhada em inglês para ver se a linguagem é tão complexa assim. Uhum. Bom, é isso, gente. Vamos. Mas é isso aí. Vamos encerrar nossa reuniãozinha de hoje. Vamos com uma prece. Vamos lá, Ana Paula. Vamos lá. Continuemos com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus Cristo, nosso Mestre e Governador, agradecendo do fundo de nossos corações a presença dos nossos irmãos espirituais esta noite. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Damos por Graças a encerrada a Deus. reunião de hoje. Meu Deus, amém. Boa noite, até a Boa próxima. noite. Boa noite. Gratidão, meu povo. E